Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vem comigo aí para mais um momento de histórias de reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem, um piloto, chamado Charles. Ele era piloto de avião na guerra do Vietnã e depois de muitas missões, seu avião foi abatido e Charles saltou de paraquedas. Foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia no restaurante, ele foi saudado por um homem que sorriu, dizendo: "Olá, você é Charles, não é? Você não era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" E ele falou: "Sim, como sabe?" Perguntou Charles espantado. Ele disse simplesmente, de uma forma humilde: "Bom, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade?" Charles quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: "Funcionou sim, meu amigo, perfeitamente. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você." Ao ficar sozinho naquela noite, Charles não conseguia dormir, pensando: quantas vezes vi esse homem na porta, do meu serviço, ali no porta-aviões, e nunca lhe disse nem um bom dia. Eu era um piloto arrogante, isso sim, e ele, um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente, dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que ele nem conhecia. Agora, Charles aprendeu. Iniciou sua palestra sempre perguntando à plateia: "Quem dobrou seu paraquedas hoje?" Interessante, né, querido? É interessante. E nós vamos aprender um pouquinho com essa história de reflexão. Porque muitas das vezes é interessante que nós também agimos da mesma forma. Eu vou dar alguns exemplos para você. Às vezes nós entramos até em alguns lugares e desprezamos pessoas que são principais. Por exemplo, deixa eu falar para você, gostamos da nossa rua bem limpinha, não é? Mas quantas vezes nós damos bom dia para aquela pessoa que está varrendo a rua? Entramos no restaurante, às vezes damos até uma gorjeta para o garçom, a comida estava maravilhosa, mas quantas vezes a gente se preocupa em dar uma gorjeta para o cozinheiro ou para a cozinheira? Às vezes pegamos um trem ou um avião, aquela emoção, aquilo legal, mas sabemos como é que está passando a cabeça do piloto, o que está passando ali, se ele está bem, ou o maquinista. É verdade, querido. E muitas das vezes nos sentimos mal porque somos humildes dependendo das nossas funções. E as pessoas são arrogantes quando nos veem. Mas a palavra de Deus diz algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz algo muito interessante para mim e para você. E antes de eu falar, eu quero dizer para você: não se abale por isso. Um dia, este homem reconheceu que alguém que nem o conhecia, através de ter um carinho na sua profissão e ganhar muito menos que ele, a vida dessa pessoa estava em suas mãos. Às vezes desmerecemos Deus. Na verdade, não o vimos assim, pessoalmente. Mas quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: "Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os que se dizem sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os que se acham fortes." Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, aos olhos do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar aquelas que dizem que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Eu quero dizer hoje para você o seguinte, querido: não se perturbe. Se alguém passa para você e não lhe dá valor, porque talvez sua conta bancária seja menor, talvez você não tenha uma beleza extravagante ou uma posição, Deus não olha nada disso. Ele olha o seu espírito, Ele olha o seu coração. E se você a partir de hoje colocar o seu coração no altar, Ele vai restaurar, porque é Ele que tem cuidado de você. E essas pessoas que se acham, essas pessoas que se colocam aí, querendo se colocar em primeiro lugar em tudo, elas vão ver que na verdade, independente de cor ou de conta bancária, como diz lá em Gênesis, nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Que possamos reconhecer mais essas pessoas que talvez o mundo não aplauda e passe despercebida, mas que nós possamos reconhecer que são pessoas merecedoras de toda a atenção,
Porque se Deus olhasse para nós como nós somos, com as nossas falhas, também passaríamos como desprezíveis. Mas Ele molda, Ele nos leva à casa do oleiro, Ele transforma as nossas vidas e diz: agora sim, você é uma nova criatura. Este homem entendeu, e todo o início de palestra falava assim: ó, quem dobrou o paraquedas hoje? Ninguém entendia, mas agora a palestra dele teve um novo sentido. Alguém que eu não conhecia, me conhecia centenas de homens, e por ter amor às nossas vidas, fez o melhor. E este melhor, através de um simples paraquedas, salvou a minha vida. Que Deus te abençoe. Nós possamos crescer na graça e ser humildes no espírito. Beijo no coração de todos, família linda, pescadores de almas, graça e paz. Espero que você tenha gostado mais uma vez aí do nosso momento de história, de reflexão. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Glórias a Deus.